O milionário escolhe menina entre 83 finalistas e o que a mendiga faz surpreende a todos. Era uma vez, numa feira animada e movimentada da cidade, uma vendedora de pipoca chamada Leia Rodrigues. Com o sol brilhando e o cheiro doce da pipoca no ar, Leia sorria enquanto servia seus clientes. A vida não era fácil, mas ela sempre acreditou que um futuro melhor estava à sua espera. Em meio ao burburinho, a jovem sonhava com oportunidades. Uma vida além das lonas de sua barraca. Sempre com um espírito otimista quase contagiante. Certa tarde, uma rajada de vento arrebatou documentos que Leia tentava organizar. Papéis voaram, espalhando-se como folhas secas. Ela correu atrás, seu coração batendo forte, levantando um grande alvoroço. O público começou a murmurar. "Olha a mendiga correndo", dizia um. Mas entre risadas e olhares curiosos estava Vitor Dalmeida, o carismático CEO da TechVision. Ele observava aquele momento cômico, intrigado pela autenticidade e pela garra de Leia. Vitor não hesitou em ajudar. Ele ajudou a recolher os papéis e, num toque inusitado, ficou encantado pela forma como Leia ria de si mesma. "Você tem algo especial?" ele disse com um sorriso magnético. Intrigado pela força dela, decidiu levar esse espírito para a sua empresa e sugeriu que ela se candidatasse a uma vaga. Cara a cara com a oportunidade, Leia não conseguia acreditar. Era uma luz no fim do túnel, uma chance de deixar para trás a vida de vendedora de pipoca. Mas essa esperança rapidamente virou desespero. Margarete Tavares, a manipuladora diretora de marketing, que só queria manter o poder, começou uma campanha de difamação contra Vitor, utilizando Leia como peças de seu jogo maligno. A demissão de Leia veio como um castigo cruel. Sua rotina voltou a ser a mesma. A barraca de pipoca estava de volta em sua vida. Mas a esperança, essa não morreu. Com ela, uma paixão inesperada também começou a florescer em meio às dificuldades. Vitor, ao descobrir a verdade sobre... Mas enquanto os dois planejavam um evento beneficente para esse novo projeto, um segredo obscuro sobre Margarete surgiu, alastrando-se como um incêndio. O passado de Leia parecia voltar para assombrar. Um dilema surgiu: confrontar o que a perseguia ou arriscar um futuro ao lado de Vitor. E agora, o que Leia fará? O que esse caos pode significar para o amor que aos poucos crescia entre eles? Essa decisão pode mudar tudo. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa con. Vitor parecia cada vez mais próximo, mas havia uma sombra pairando sobre eles. Um segredo que ameaçava desmoronar tudo. A ideia de confrontar Margarete a assombrava, mas havia algo mais a ser considerado. O passado dela não era apenas um peso. Era uma bomba prestes a explodir. Naquela manhã, enquanto preparava sua pipoca na barraca, a pressão se acumulava. O cheiro familiar misturava-se a um sentimento sufocante. Lê olhou para o horizonte, esperando por um sinal. Um grupo de jovens se aproximou, rindo e comentando sobre o que Vitor estava fazendo por ela. O calor em suas bochechas refletia tanto o orgulho quanto a vergonha. Ela não queria ser vista como uma mendiga ajudada por um milionário, mas sim como uma mulher com determinação. De repente, um grito irrompeu da multidão. "Olha, é a Margarete!"
A diretora de marketing apareceu, sua presença imponente e ameaçadora. Todos os olhares se voltaram para ela. Com um sorriso sarcástico, se aproximou de Leia. Você deve estar se sentindo especial, não é? A nova queridinha do chefão? As palavras dela eram venenosas e a multidão murmurava, ansiosa por um confronto. Leia sentiu seu estômago revirar. O que você quer, Margarete? A voz dela estava mais firme do que se sentia. Havia algo em Margarete, uma segurança e um passado que Leia desejava descobrir, mas não sabia como perguntar. A aura de tensão cresceu quando Margarete, com um olhar que desafiava, puxou um envelope de sua bolsa. Eu apenas quero que você saiba. A vida tem maneiras muito estranhas de nos mostrar quem somos. Com um movimento brusco, abriu o envelope e um policial apareceu repentinamente atrás dela. Essa é a sua ficha criminal, Leia. Olha só. Disse, gritou Margarete, a risada irônica misturando-se aos sussurros alarmados da plateia. O mundo de Leia pareceu girar. Documentos antigos, aquelas folhas amareladas de injustiça, expunham um passado que ela havia tentado enterrar. O que estava escrito? Roubo? Fraude? Ninguém sabia. E Leia nunca falara sobre isso. Ela ficou paralisada. O caos na feira aumentava. As pessoas olhavam com desprezo, outras com curiosidade. As lembranças do que realmente aconteceu voltaram como um torrente. Um incidente de adolescência, um erro que custou caro. Mas o peso da verdade nunca havia sido tão esmagador. Cada rosto se transformou em uma acusação silenciosa. Vitor, do outro lado, olhou perplexo. O encanto e a admiração nos olhos dele se transformaram em confusão, e isso a destruiu por dentro. Isso não é verdade, Leia gritou, mas sua voz parecia se perder no ar. Isso foi há anos, eu mudei. Mas as palavras dela soavam vazias, e Margarete só parecia se divertir mais com a situação. As risadas se tornaram um coro de zombarias, e ela sabia que qualquer esperança de um futuro ao lado de Vitor estava se desfazendo. Margarete se virou e se afastou, satisfeita com o estrago que causou. Mas antes que Leia pudesse processar tudo, um caderno com anotações voou do bolso de Margarete. Ele caiu aos pés de Leia. Curiosa, ela se agachou e pegou. Assim que abriu, uma foto rasgada apareceu. Vitor, mais jovem, sorrindo com uma mulher que Leia nunca vira antes. E a expressão dela era de pura felicidade. O que estava acontecendo? Isso a deixou perplexa. Quem era aquela mulher? Uma onda de incerteza tomou conta de Leia. E enquanto o sol começava a se pôr, a luz do dia se misturava com as sombras da noite, e elas dançavam. O futuro estava mais nebuloso do que nunca. O que mais estava escondido sob a superfície? O amor que ela sentia por Vitor ainda era possível, com a bomba de Margarete estourando em sua vida. Tudo o que ela sabia agora parecia um quebra-cabeça com peças faltando. E o que aquela foto poderia significar? As perguntas não paravam. O que era real? O que mais Leia tinha que enfrentar? As respostas estavam enterradas e só havia uma certeza. Nada seria como antes. Leia ficou paralisada, a imagem da foto rasgada queimando em sua mente. Quem era aquela mulher ao lado de Vitor? A confusão a envolveu como uma névoa densa. A multidão ao seu redor a encarava, a expectativa cortando o ar. O que mais Margarete sabe? Pensou, enquanto seu coração batia acelerado. Ela abriu a boca para protestar, mas as palavras desapareceram. O riso maldoso de Margarete ecoava em seus ouvidos.
O que mais ela tinha? O que sua ficha criminal realmente mostrava? Os rostos na multidão eram um misto de curiosidade e desprezo. Em meio ao caos, a tensão cresceu. Um silêncio repentino tomou conta da feira, como se o mundo estivesse segurando a respiração. De repente, um barulho estrondoso ressoou. Leia virou-se rapidamente e sua visão se encheu de luz. Uma explosão! O som vinha de longe, mas ecoava como um trovão. A tensão foi instantaneamente substituída pelo pânico. Gritos começaram a ecoar e as pessoas começaram a correr em direções opostas, buscando segurança. Vitor, que estava no centro da confusão, correu em direção a Leia. "Fique calma! Vamos sair daqui!" gritou, sua voz urgente. Mas Leia estava atordoada. A imagem da mulher desconhecida ainda dançava em sua mente, e a explosão parecia ter roubado seu senso de realidade. O caos era palpável. Ela viu pessoas derrubadas, crianças chorando e um medo que se espalhava como fogo. "Leia!" Vitor a chamou novamente, puxando-a pelo braço. "Precisamos ir!" Mas antes que pudessem se mover, uma figura apareceu entre a multidão. Era Margarete, com um sorriso gélido. "Viram? Isso é o que acontece com aqueles que pensam que podem subir na vida sem pagar o preço," gritou, sua voz cortante se destacando em meio ao pânico. O coração de Leia disparou. A força das palavras de Margarete parecia ecoar, uma ameaça obscura. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, a voz trêmula, mas determinada. O sorriso de Margarete se alargou, revelando uma satisfação maligna. "Você achou que poderia escapar do seu passado? Todos vão saber quem você realmente é. E a propósito, a verdade sobre essa foto vai só complicar as coisas ainda mais." Ela se virou e desapareceu na multidão em fuga. Enquanto Leia tentava processar as palavras dela, um segundo estrondo ocorreu, agora mais perto. Pessoas gritavam, seus rostos eram de terror. "O que está acontecendo?" Leia pensou, seus olhos arregalados. O cessar da primeira explosão não foi um acidente. Parecia deliberado, parte de um plano. E, de alguma forma, Margarete estava no meio disso. Vitor a puxou com mais força. "Acho que temos que ir agora." Eles correram, misturando-se à multidão aterrorizada. O passado de Leia e a intenção de Margarete formavam uma tempestade sobre sua cabeça. E cada passo que davam parecia mais pesado que o anterior. Mas o maior mistério ainda pairava. O que havia na foto? E qual era realmente a relação entre Vitor e aquela mulher? Enquanto desviavam de destroços e atravessavam a praça, Leia lutava contra as memórias que surgiam. Seus pensamentos eram um furacão. Margarete havia plantado sementes de dúvida e agora elas brotavam. O que mais ela esconderia? O que poderia estar conectado ao passado sombrio de Leia? Logo, a corrida os levou para longe da feira, mas eles perceberam que a situação estava longe de terminada. Vitor parou, os olhos intensos fixados em Leia. "Precisamos descobrir o que realmente está acontecendo. Não posso perder você no meio disso." Leia sentiu um nó na garganta. "E se o meu passado escuro voltar a me assombrar? O que você fará então?" A angústia de suas palavras pesava no ar, um eco de insegurança. O que mais poderia ser revelado agora? Enquanto a poeira da explosão começava a assentar, uma nova onda de incerteza surgiu. Um futuro que parecia promissor agora estava envolto em mistérios. A única certeza que tinham era que as verdades escondidas estavam prestes a emergir e tudo poderia mudar em um instante. Leia permaneceu
parada, a confusão ainda turbinada pela explosão que havia ecoado. A fumaça começava a se dissipar, revelando um cenário caótico. Mas tudo o que ela conseguia pensar era na foto rasgada que segurava nas mãos. O rosto da mulher ao lado de Vitor queimava em sua mente. Quem é ela? Seu coração pulsava, a adrenalina a empurrando para frente e para trás em um turbilhão de emoções. Temos que sair daqui, Vitor a instou, os olhos fixos na multidão que ainda corria em pânico. Ele a puxou pelo braço, mas Leia estava presa em seus pensamentos. O que mais Margarete tinha escondido? O que mais ela poderia fazer? Quando finalmente conseguiram se afastar da feira, Vitor parou em um canto escuro de um prédio. Precisamos de um plano, mas você precisa me dizer tudo. O que Margarete quis dizer sobre seu passado e quem era aquela mulher na foto. A pressão aumentava e Leia sentiu um nó na garganta. Ela abriu a boca para falar, mas antes que pudesse formar as palavras, um estrondo ressoou mais uma vez. Desta vez, mais próximo. O chão sob seus pés tremia e uma sombra passou pela visão dela. Um carro vinha em alta velocidade direto para eles. Cuidado! Vitor gritou, jogando-se por cima de Leia, mas não antes que a batida fosse ouvida. O impacto os lançou ao chão e Leia sentiu uma queimação em seu lado. Cercados por gritos e caos, Leia olhou em volta, ainda tonta. Vitor estava de pé, mas a expressão estava congelada em choque. Então, algo inimaginável aconteceu. O motorista do carro, agora estacionado de forma acidentada, saiu e, ao ver Vitor, sua expressão se transformou. Era um homem que Leia reconhecia, mas não sabia por quê. Você! Eu sabia que era você! O homem apontou com raiva. Vitor hesitou. O que você está fazendo aqui, Fernando? A revelação atingiu Leia como um soco no estômago. Fernando! Ele era o irmão de Margarete, o que tinha sido investigado por uma série de crimes. A conexão era explosiva. O que você está fazendo aqui? O que isso significa, Vitor? A voz dela estava tingida de confusão e desespero. Isso não é a hora! Vamos! Gritou Vitor segurando Leia, mas Fernando não parecia disposto a deixá-los partir. Você está envolvido nisso, Vitor, e agora ela também está! A raiva nas palavras dele era palpável. Você sabe a verdade e não vai escapar dessa vez. O que isso significava? Leia sentiu a pressão aumentando. O que Vitor sabia? Fernando e Margarete estavam interligados de uma forma tão profunda. Vitor estava agora tremendo, nervoso de um jeito que Leia nunca tinha visto. Precisamos ir, agora! Ele puxou novamente Leia, mas ela se virou novamente para Fernando. Você não pode fazer isso! O que você sabe sobre Margarete? O que mais havia por trás dessa trama? As perguntas voavam pela cabeça dela. A verdade parecia muito mais obscura do que ela poderia imaginar. Mas antes que eles pudessem discutir mais, sirenes apareceram ao fundo. O pânico estava se espalhando rapidamente e os policiais estavam se aproximando, cercando a área. A conexão entre aqueles três se tornava uma rede complicada. E à medida que as luzes piscantes se aproximavam, Leia percebeu que aqueles segredos poderiam não apenas mudar sua vida, mas explodir tudo ao seu redor. Agora, com polícia à vista e segredos prestes a serem revelados, o que Vitor realmente sabia? Quais verdades comprometedoras estavam à espreita, prontas para emergir? O futuro tornava-se mais incerto a cada segundo. O que mais estava prestes a ser exposto? A tensão era palpável e a vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. Leia permaneceu parada, a imagem da foto rasgada queimando em sua mente. Quem era aquela mulher ao lado de Vitor? A confusão a envolveu como uma névoa densa.
A multidão ao seu redor a encarava, a expectativa cortando o ar. O que mais Margarete tinha escondido? Pensou, enquanto seu coração batia acelerado. Precisamos sair daqui. Vitor a instou, os olhos fixos na multidão que ainda corria em pânico. Ele a puxou pelo braço, mas Leia estava presa em seus pensamentos. O que mais Margarete tinha escondido? O que mais ela poderia fazer? Quando finalmente conseguiram se afastar da feira, Vitor parou em um canto escuro de um prédio. Precisamos de um plano, mas você precisa me dizer tudo. O que Margarete quis dizer sobre seu passado? E quem era aquela mulher na foto? A pressão aumentava e Leia sentiu um nó na garganta. Ela abriu a boca para falar, mas antes que pudesse formar as palavras, um estrondo ressoou mais uma vez, desta vez mais próximo. O chão sob seus pés tremia e uma sombra passou pela visão dela. Um carro vinha em alta velocidade, direto para eles. Cuidado! Vitor gritou, jogando-se por cima de Leia, mas não antes que a batida fosse ouvida. O impacto os lançou ao chão e Leia sentiu uma queimação em seu lado. Cercados por gritos e caos, Leia olhou em volta, ainda tonta. Vitor estava de pé, mas a expressão estava congelada em choque. Então, algo inimaginável aconteceu. O motorista do carro, agora estacionado de forma acidentada, saiu e, ao ver Vitor, sua expressão se transformou. Era um homem que Leia reconhecia, mas não sabia por quê. Você! Eu sabia que era você! O homem apontou com raiva. Vitor hesitou. O que você está fazendo aqui, Fernando? A revelação atingiu Leia como um soco no estômago. Fernando? Ele era o irmão de Margarete, o que tinha sido investigado por uma série de crimes. A conexão era explosiva. O que você está fazendo aqui? O que isso significa, Vitor? A voz dela estava tingida de confusão e desespero. Isso não é a hora! Vamos! Gritou Vitor, segurando Leia. Mas Fernando não parecia disposto a deixá-los partir. Você está envolvido nisso, Vitor. E agora ela também está. A raiva nas palavras dele era palpável. Você sabe a verdade e não vai escapar dessa vez. O que isso significava? Leia sentiu a pressão aumentando. O que Vitor sabia? Como Fernando e Margarete estavam interligados de uma forma tão profunda. A tensão explodia entre eles. Vitor estava agora tremendo, nervoso, de um jeito que Leia nunca tinha visto. Precisamos ir! Agora! Ele puxou novamente Leia, mas ela se virou novamente para Fernando. Você não pode fazer isso! O que você sabe sobre Margarete? O que mais havia por trás dessa trama? As perguntas voavam pela cabeça dela. A verdade parecia muito mais obscura do que ela poderia imaginar. Mas antes que pudessem discutir mais, sirenes apareceram ao fundo. O pânico estava se espalhando rapidamente e os policiais estavam se aproximando, cercando a área. A conexão entre aqueles três se tornava uma rede complicada. E à medida que as luzes piscantes se aproximavam, Leia percebeu que aqueles segredos poderiam não apenas mudar sua vida, mas explodir tudo ao seu redor. Você não entende, Vitor. Tudo isso está ligado àquela foto. Era a razão pela qual Margarete se tornou quem é. O grito de Fernando cortou a tensão. Do que você está falando? Vitor perguntou, os olhos arregalados. Aquela mulher é a mãe de Leia, Vitor, e ela não morreu como todos pensavam. Ela simplesmente desapareceu, porque foi sequestrada por Margarete. Essa é a verdade. O mundo de Leia desabou. Seu passado escondido nas sombras agora estava à luz. A consternação tomou conta dela. Uma onda de choque. O que isso tinha a ver com ela? Essa revelação mudava tudo. Enquanto as sirenes se aproximavam, um sentimento de urgência tomou conta. O que Vitor faria agora?
Ele estava tão surpreso quanto ela. O silêncio pairou no ar, pesado, denso. Leia olhou para Vitor, a dor refletida em seu rosto. O que você sabe sobre isso? É verdade? Me diga, a incerteza envolvia. Poderia seu passado ser ainda mais cruel do que ela imaginou? Tudo o que sabia estava prestes a desmoronar. Fernando olhava para eles, a raiva deixava sua expressão marcada. Mas a dor dele também era palpável. O que mais estava escondido? A verdade feriria todos ao redor. E no meio desse turbilhão, a pergunta ecoava: como uma história de amor poderia sobreviver entre tantas mentiras e segredos? O futuro parecia sombrio e incerto, e enquanto as sirenes se aproximavam cada vez mais, a vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. Leia ficou paralisada, a imagem da foto rasgada queimando em sua mente. Quem era aquela mulher ao lado de Vitor? A confusão a envolveu como uma névoa densa. A multidão ao seu redor a encarava, com a expectativa cortando o ar. O que mais Margarete tinha escondido? Pensou, enquanto seu coração batia acelerado. Precisamos sair daqui. Vitor a instou, os olhos fixos na multidão, que ainda corria em pânico. Ele a puxou pelo braço, mas Leia estava presa em seus pensamentos. O que mais Margarete tinha escondido? O que mais ela poderia fazer? Quando finalmente conseguiram se afastar da feira, Vitor parou em um canto escuro de um prédio. Precisamos de um plano, mas você precisa me dizer tudo. O que Margarete quis dizer sobre seu passado? E quem era aquela mulher da foto? A pressão aumentava e Leia sentiu um nó na garganta. Ela abriu a boca para falar, mas um estrondo ressoou novamente, desta vez mais próximo. O chão sob seus pés tremia, e uma sombra passou pela visão dela. Um carro vinha em alta velocidade direto para eles. Cuidado! Vitor gritou, jogando-se sobre Leia, mas o impacto os lançou ao chão e Leia sentiu uma queimação em seu lado. Cercados por gritos e caos, Leia olhou em volta, ainda tonta. Vitor estava de pé, mas a expressão estava congelada em choque. Então, algo inimaginável aconteceu. O motorista do carro, agora estacionado de forma acidentada, saiu e, ao ver Vitor, sua expressão se transformou. Era um homem que Leia reconhecia, mas não sabia por quê. Você! Eu sabia que era você! O homem apontou furioso. Vitor hesitou. O que você está fazendo aqui, Fernando? A revelação atingiu Leia como um soco no estômago. Fernando? Ele era o irmão de Margarete, o que tinha sido investigado por uma série de crimes. A conexão era explosiva. O que você está fazendo aqui? O que isso significa, Vitor? A voz dela estava tingida de confusão e desespero. Isso não é a hora! Vamos! Gritou Vitor, segurando Leia. Mas Fernando não parecia disposto a deixá-los partir. Você está envolvido nisso, Vitor. E agora ela também está. A raiva nas palavras dele era palpável. Você sabe a verdade e não vai escapar dessa vez. Leia sentiu a pressão aumentando. O que Vitor sabia? Como Fernando e Margarete estavam interligados de uma forma tão profunda. Então, de repente, tudo aconteceu rápido. Salas de silêncio envolveram a multidão apavorada. E na esquina, um grupo de homens em trajes escuros emergiu como sombras. Eles estão aqui! Alguém gritou. O pânico se alastrou como fogo. E antes que pudessem processar o que estava acontecendo, os homens começaram a gritar. Fernando, é hora de resolver os seus problemas. Você não deveria ter sido visto aqui. Uma voz profunda ecoou, cortando o ar. Fernando virou-se, pálido. O que vocês estão fazendo? Eu não. Sua voz tremia como se estivesse prestes a desmoronar. E então,
Com um movimento rápido, um dos homens puxou uma arma e o mundo ao redor de Leia parou. Não se mexam. Isso é uma advertência. A temperatura do ambiente caiu. As sirenes da polícia se aproximavam. Mas agora tudo parecia irrelevante. Os homens estavam decididos. Fernando, com um olhar suplicante, tornou-se uma marionete em suas mãos. Vitor então virou-se para Leia, o olhar nervoso, como se estivesse se preparando para saltar de uma ponte. Temos que sair daqui agora! Não podemos ficar! Mas Leia estava em choque. A conexão entre todos, Margarete, Fernando e agora esses homens, era uma teia complicada e letal. Os homens passaram a fazer perguntas, exigindo respostas de Fernando. Leia sentiu o nó na garganta apertar. A verdade que ela buscava poderia ser mortal. Ninguém estava salvo, e a foto rasgada se tornava um símbolo do que estava por vir. O passado não só a assombrava, mas se manifestava em um horror palpável. Leia! Vitor gritou, puxando-a pela mão enquanto se afastavam. Você não pode ficar aqui! Mas em seu interior, um turbilhão de emoções a dominava. E enquanto corriam, a frase que Fernando havia deixado escapar ecoava em sua mente. Uma sombra ameaçadora que iluminava o caminho à frente. Ela não morreu como todos pensavam. Ela simplesmente desapareceu. O que significava aquilo? O que mais estava por trás daquela revelação? A vida de Leia estava prestes a mudar de um jeito que ela nunca imaginou. E enquanto se afastavam do caos, uma dúvida persistia. Haviam escapado de algo? Ou estavam apenas se aproximando ainda mais do verdadeiro desastre? Leia ficou paralisada, a imagem da foto rasgada queimando em sua mente. Quem era aquela mulher ao lado de Vitor? A confusão a envolveu como uma névoa densa. A multidão ao redor parecia encolher, como se todo o universo estivesse prestes a desabar. Vitor a puxou pela mão, seu olhar cheio de determinação. Não podemos ficar aqui. A urgência na voz dele a tirou do transe. Eles precisavam de um plano, mas o quê? O que mais Margarete tinha escondido? Leia sentia seu coração acelerar. Precisava saber a verdade. Enquanto corriam, uma sombra se aproximou rapidamente. Um grupo de homens em trajes escuros surgia na esquina. E a atmosfera se tornou opressiva. Eles estão aqui! Alguém gritou. O pânico se espalhou e Leia sentiu a pressão aumentar. Mas antes que pudesse reagir, um dos homens gritou: Fernando, temos que resolver isso agora. A voz ressoou como uma sentença. Fernando, o irmão de Margarete, ficou pálido, seu corpo tenso. Esperem, eu não tinha ideia. Ele parecia em pânico, os olhos arregalados fazendo-lhe parecer uma criança assustada. Silêncio! Um dos homens apontou uma arma na direção de Fernando. E Leia sentiu o choque atravessar seu corpo. O tempo parecia parar. Você estava se encontrando com Vitor e a mendiga? O que acha que ia acontecer? O tom ameaçador e a presença da arma tornaram tudo mais real. Então, em um instante, o mundo de Leia desabou novamente. Com um movimento rápido, o homem puxou uma pasta de seu casaco e, com um gesto dramático, lançou-a ao chão. Papéis se espalharam como folhas mortas. Aqui, Fernando! Olhe! Ele gritou e a multidão retinha a respiração. Esses documentos mostram tudo. O que está acontecendo com a gente não é só sobre Margarete. É sobre você. Um dos papéis caiu aos pés de Leia. Um nome despontou entre os outros. Leia Rodrigues. O tempo parou e a dor a atravessou quando um parágrafo saltou aos seus olhos. Conexão familiar. Margarete Tavares e a desaparecida Ana Rodrigues.
A mulher da foto rasgada não era uma estranha, era sua mãe. Ela mal podia acreditar. O que isso significava? O que Vitor sabia? As sirenes da polícia se aproximavam, mas o terror nos olhos de Fernando a fez perceber que eles estavam no meio de algo muito mais profundo e sombrio. Vitor a olhou, bem como Fernando, numa expressão mista de horror e compreensão. Você precisa me dizer agora, Leia, Vitor implorou. O peso das palavras dele quase a fez desmoronar. O que você sabe sobre isso? A raiva de Fernando não se apagava, sua face marcada pela culpa. A verdade estava lá, flutuando na superfície como algo obscuro. Leia tentou respirar fundo, mas o ar estava pesado. Eu não sabia que minha mãe tinha alguma conexão com Margarete. Você está dizendo que Margarete levou sua mãe? Fernando interveio, a voz sendo embargada por suas emoções. O cenário ao redor tornou-se uma tempestade, a confusão iminente misturando-se ao desespero. Ela decidiu então, em um impulso, falar. Eu não sei tudo, mas Margarete, ela sempre esteve em minha vida, mesmo quando não havia. Sempre foi uma sombra. Mas minha mãe, o que isso significa? Por que ela desapareceu? Os olhos de Vitor brilharam, e por um momento, a certeza de tudo isso a atingiu como um raio. O que mais estava escondido? Enquanto tentava processar essa nova camada de sequestro e dor, as sirenes gritavam ferozes ao fundo, mesclando-se com o eco das verdades não ditas. Está tudo ligado, e você precisa decidir se vamos enfrentar isso juntos. Vitor a puxou mais perto, e o calor do corpo dele a envolveu numa bênção de esperança. Mas ao mesmo tempo, a pergunta fervia na mente dela. Seriam eles verdadeiramente livres ou prisioneiros do passado que estava voltando para assombrá-los? Fernando observou, e o que estava escondido em seus olhos a deixou ainda mais inquieta. Havia algo mais naquela história, algo que poderia mudar tudo. O medo, agora palpável, formou um vínculo entre eles, uma escolha entre a verdade ou a segurança. Desesperada, Leia olhou de Vitor para Fernando, e então tudo ficou mais sombrio, como se um farrapo de escuro envolvesse Su. Sem saber como tudo se desenrolaria, sentiu que a decisão daquele momento poderia levar a consequências devastadoras. O que a aguardava na próxima esquina poderia ser um assassinato emocional, ou o renascimento de algo que nem imaginava existir. E enquanto as sombras se moviam ao redor, graduando-se na escuridão, a pergunta cravava em sua mente. Até onde você iria para descobrir a verdade? Apenas o tempo diria. Leia ficou paralisada. A imagem da foto rasgada queimando em sua mente. Quem era aquela mulher ao lado de Vitor? A confusão a envolveu como uma névoa densa. A multidão ao redor parecia encolher, como se todo o universo estivesse prestes a desabar. Vitor a puxou pela mão, seu olhar cheio de determinação. Não podemos ficar aqui. A urgência na voz dele a tirou do transe. Eles precisavam de um plano. Mas o quê? O que mais Margarete tinha escondido? Leia sentia seu coração acelerar. Precisava saber a verdade. Enquanto corriam, uma sombra se aproximou rapidamente. Um grupo de homens em trajes escuros surgia na esquina, e a atmosfera se tornou opressiva. Eles estão aqui! Alguém gritou. O pânico se espalhou, e Leia sentiu a pressão aumentar. Mas antes que pudesse reagir, um dos homens gritou. Fernando! Temos que resolver isso agora! A voz ressoou como uma sentença. Fernando, o irmão de Margarete, ficou pálido, seu corpo tenso. Esperem! Eu não tinha ideia! Ele parecia em pânico, os olhos arregalados, fazendo-lhe parecer uma criança assustada. Silêncio.
Um dos homens apontou uma arma na direção de Fernando, e Leia sentiu o choque atravessar seu corpo. O tempo parecia parar. Você estava se encontrando com Vitor e a mendiga? O que acha que ia acontecer? O tom ameaçador e a presença da arma tornaram tudo mais real. Então, em um instante, o mundo de Leia desabou novamente. Com um movimento rápido, o homem puxou uma pasta de seu casaco e, com um gesto dramático, lançou-a ao chão. Papéis se espalharam como folhas mortas. Aqui, Fernando, olhe! Ele gritou, e a multidão retinha a respiração. Esses documentos mostram tudo. O que está acontecendo com a gente não é só sobre Margarete. É sobre você. Um dos papéis caiu aos pés de Leia. Um nome despontou entre os outros. Leia Rodrigues. O tempo parou, e a dor a atravessou quando um parágrafo saltou aos seus olhos. Conexão familiar. Margarete Tavares e a desaparecida Ana Rodrigues. A mulher da foto rasgada não era uma estranha. Era sua mãe. Ela mal podia acreditar. O que isso significava? O que Vitor sabia? As sirenes da polícia se aproximavam, mas o terror nos olhos de Fernando a fez perceber que eles estavam no meio de algo muito mais profundo e sombrio. Vitor a olhou, bem como Fernando, numa expressão mista de horror e compreensão. Você precisa me dizer agora, Leia! Vitor implorou. O peso das palavras dele quase a fez desmoronar. O que você sabe sobre isso? A raiva de Fernando não se apagava. Sua face marcada pela culpa. A verdade estava lá, flutuando na superfície, como algo obscuro. Leia tentou respirar fundo, mas o ar estava pesado. Eu não sabia que minha mãe tinha alguma conexão com Margarete. Você está dizendo que Margarete levou sua mãe? Fernando interveio, a voz sendo embargada por suas emoções. O cenário ao redor tornou-se uma tempestade, a confusão iminente misturando-se ao desespero. Ela decidiu então, em um impulso, falar. Eu não sei tudo, mas Margarete, ela sempre esteve em minha vida, mesmo quando não havia. Sempre foi uma sombra. Mas minha mãe, o que isso significa? Por que ela desapareceu? Os olhos de Vitor brilharam, e por um momento a certeza de tudo isso a atingiu como um raio. O que mais estava escondido? Enquanto tentava processar essa nova camada de sequestro e dor, as sirenes gritavam ferozes ao fundo, mesclando-se com o eco das verdades não ditas. Está tudo ligado, e você precisa decidir se vamos enfrentar isso juntos. Vitor a puxou mais perto, e o calor do corpo dele a envolveu numa bênção de esperança. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta fervia na mente dela. Seriam eles verdadeiramente livres ou prisioneiros do passado que estava voltando para assombrá-los? Fernando observou, e o que estava escondido em seus olhos a deixou ainda mais inquieta. Havia algo mais naquela história, algo que poderia mudar tudo. O medo, agora palpável, formou um vínculo entre eles. Uma escolha entre a verdade ou a segurança. Desesperada, Leia olhou de Vitor para Fernando. Então tudo ficou mais sombrio, como se um farrapo de escuro envolvesse suas opções. Sem saber como tudo se desenrolaria, sentiu que a decisão daquele momento poderia levar a consequências devastadoras. O que a aguardava na próxima esquina poderia ser um assassinato emocional, ou o renascimento de algo que nem imaginava existir. Então, numa fração de segundos, o clima mudou. Sussurros surgiram entre a multidão.
Olha aquela mulher! Os olhares se voltaram para uma figura na extremidade da rua. Era uma mulher com um manto escuro, o rosto coberto por uma capuz. Com um movimento ágil, ela se aproximou rapidamente de Fernando. As vozes se calaram. Você, ela disse, a voz cortante, tem o que é meu. A tensão no ar foi palpável, e Leia sentiu um frio na espinha. O olhar de Fernando se transformou em um misto de medo e reconhecimento. Ana? Ele perguntou, a pergunta saindo como um sussurro. Como um soco no estômago, Leia sentiu seu coração parar. Aquela mulher no manto poderia ser sua mãe? Mas como era possível? Margarete não havia dito que ela estava morta? Tudo ao redor começou a girar. As peças desse quebra-cabeça estavam todas erradas. E com um único movimento, a mulher revelou seu rosto. Os olhos de Leia se arregalaram. Era igual a uma foto dela que tinha guardado quando pequena. Uma imagem que ela achava mágica. O mundo desabou sob seus pés. O que isso significava? E o que mais esta mulher escondia? Eu voltei para finalizar o que comecei. Ela disse. Seu olhar intenso, fixado em Fernando. As sirenes ainda ecoavam e o pânico de Leia crescia. O que mais aquela revelação traria à tona? O presente e o passado estavam se entrelaçando de maneira inquietante, e Leia não sabia se estava preparada para o que estava por vir. Enquanto a confusão tomava conta e a mulher misteriosa se aproximava de Fernando, Leia se perguntava quem ela realmente era. Quais segredos permaneceriam escondidos? O que mais poderia ser revelado agora que o enigma estava prestes a se desvelar? A urgência pulsava no ar, e as verdades eram apenas o começo de uma tempestade que estava prestes a desabar. A mulher com o manto escuro se aproximou rapidamente de Fernando, e o silêncio era quase palpável. O coração de Leia parecia querer sair do peito. A revelação de que ela poderia ser sua mãe era demais para processar. Ana? A voz de Fernando saía como um sussurro, uma mistura de alívio e horror. A mulher olhou para o irmão, e nos olhos dela havia lágrimas misturadas com raiva. Você me abandonou! Você traiu nossa família! Ela gesticulou freneticamente como se quisesse explodir. Mas agora eu voltei para pegar o que é meu. O choque percorreu a multidão e os murmúrios começaram a ecoar. O que está acontecendo? Alguém perguntou, enquanto outros olhares confusos se voltavam para a cena. Mas Leia só conseguia pensar na mulher diante dela, na possibilidade escandalosa de que tudo o que havia acreditado sobre sua mãe estava errado. E em uma fração de segundo, as peças do quebra-cabeça começaram a se juntar em sua mente, e a dor se transformou em fúria. Como você pode fazer isso? Leia gritou, sua voz forte, apesar do pânico ao redor. Você não tem ideia do que eu passei. O olhar da mulher se fixou em Leia, e por um momento, tudo ficou em silêncio novamente. A dor que você sente é só o começo. As palavras dela foram como uma lâmina fria. Neste instante, algo estalou dentro de Leia. O passado estava fervendo novamente. O que mais aquela mulher sabia? Vitor, por outro lado, estava em choque. Ana, você não pode simplesmente aparecer assim! Você não entende! Isso não é só sobre você! A urgência na voz dele fez Leia sentir um nó na barriga. O que ele estava escondendo? O que mais poderia complicar a já tensa situação? Você acha que eu não sei a verdade? Que não tenho planos? Margarete já se meteu demais na nossa vida. E agora você, Fernando, vai pagar por isso! A mulher fez uma pausa, girando para enfrentar a multidão e os olhares curiosos que se acumulavam. Todos vocês precisam entender. Este é um jogo maior do que imaginam. E eu sou a única que pode resolvê-lo. O clima mudava.
Uma tensão palpável surgia na praça, e todos os olhares estavam voltados para a mulher. Os murmúrios cresciam, a confusão e o medo se misturando ao desejo de saber mais. "O que você quer dizer com isso?" Fernando perguntou, a voz tensa. Fui eu quem a trouxe de volta, mas Margarete a reteve por anos. E se não lidarmos com isso agora, a história se repetirá, Ana gritou, gesticulando com raiva. Mas, antes que alguém pudesse interrompê-la, um grito cortou o ar. "Ela está mentindo!" A voz ecoou como um trovão e todos se viraram para ver uma figura embrenhada na multidão. Era Margarete. Os olhos dela estavam fixos em Ana. Um sorriso gélido cruzava seu rosto. "Ana, você sempre teve uma língua afiada, mas o que você não sabe é que eu tenho meus próprios trunfos." O choque se espalhou como fogo entre as pessoas. A verdade estava se movendo nas sombras. E à medida que Margarete se aproximava, um alvoroço começou. "O quê? O que você sabe?" Fernando gritou, a voz tremendo de nervosismo. O coração de Leia acelerou. Isso não era apenas uma disputa de poder familiar. Isso era uma batalha que poderia destruir todos eles. "Eu sei quem você realmente é, Ana. E se você não se calar, eu contarei a todos o segredo que você guarda às 7 chaves." Margarete fez uma pausa, o sorriso crescendo. "E isso não vai apenas arruinar você, mas também cada um deles." A tensão subiu de maneira insustentável. O que Margarete sabia? No instante em que as vidas de todos estavam entrelaçados com mentiras profundas, a revelação estava prestes a estourar, como um balão de gás prestes a explodir. Então, uma explosão de luz ofuscou a cena. Um aparelho de filmagem surgira do nada. Tudo isso vai para a internet. Uma jovem que estava filmando correu para a frente, filmando toda a cena. "Diz que você está viva, Ana. Vamos ver o que as pessoas pensam." O que deveria ser uma conversa privada, agora era um espetáculo público. Leia estava paralisada, seu mundo desmoronando ao redor. Enquanto a luz da câmera estava em seu rosto, captando seu desespero, a dor e a confusão. A verdade agora era uma tempestade prestes a eclodir. O que mais viria à tona? A linha entre passado e presente estava se dissolvendo, e o futuro parecia incerto e ameaçador. Enquanto a multidão passava a murmurar e comentar, Leia se perguntava: quem realmente estava ao seu lado? E o que mais Margarete tinha escondido? A história estava apenas começando. A tensão na praça era palpável. Leia olhava para Ana, sua mãe, que mal conhecia, mas que agora estava à porta de sua vida, de um jeito inacreditável. O mundo parecia girar enquanto as palavras de Margarete ecoavam na sua mente, implacáveis. Você não vai escapar disso, Ana! O sorriso cruel da diretora a fazia sentir um frio na espinha. Cala a boca, Margarete! Fernando gritou, a raiva tomando conta dele. Você não sabe nada! Você não controla isso mais! O desespero estava escrito em seu rosto. As sirenes se aproximavam, mas o tempo estava parado para eles. A multidão observava, alguns com olhares curiosos, outros com pena. É isso que você quer, Leia? Ana se virou para a filha e os olhos dela eram um misto de dor e esperança. Você quer saber a verdade? Aqui está! A pressão aumentou e Leia sentiu o peito apertar. Eu só queria você de volta, ela respondeu, a voz falhando. Mas tudo isso, você estava viva o tempo todo. O choque nas palavras era real e a confusão a envolvia. O rosto de Ana era uma máscara de tristeza e determinação. O passado não é fácil de enfrentar, mas é hora de enfrentar Margarete de uma vez por todas! Ana exclamou, e a determinação na voz dela navegou no ar como uma onda.
O que mais viria daquela mulher misteriosa que dizia ser sua mãe? E Margarete? As verdades estavam todas entrelaçadas, ameaçando desmoronar mais uma vez. A tensão atingiu seu clímax quando uma voz familiar cortou o ar. Parem, todos vocês! Era Vitor. Seu olhar brilhava com uma força inabalável. Ana, não deixe que isso se transforme em algo maior. Não deixe Margarete controlar as suas ações. Era como se um feitiço tivesse sido quebrado. As palavras dele ecoaram, e por um momento a realidade se fez presente. A multidão começou a murmurar, e Leia virou-se para Vitor, buscando apoio, buscando uma saída. Precisamos colocar um ponto final nisso. A verdade vai brilhar. Não importa quantas mentiras sejam contadas. Vitor continuou, e com a sirene se aproximando, uma decisão claro se formou. Isso está longe de acabar, Margarete. Ana ameaçou, e a raiva na voz dela ressoou na multidão. A determinação estava no ar. Vamos lutar pelo que é certo. Essa é a hora de restabelecer a verdade. E assim, sob as luzes da cidade, os laços e segredos começaram a se desatar. O grupo se uniu contra Margarete, dispostos a enfrentar o que viesse, desde que a verdade viesse à tona. O passado estava lá, vigente e ameaçador, mas agora também havia uma centelha de esperança para um futuro melhor. Como um mistério, a relação familiar de Leia e Ana ainda precisava ser desvendada, e o destino de todos estava em jogo. Uma coisa era certa: eles não iriam desistir. Enquanto a história progredia diante deles, a complexidade da vida tornava-se um caminho repleto de desafios, mas com coragens para enfrentar cada um deles. Assim, enquanto a noite caía, Leia olhou para Vitor, depois para Ana. O futuro estava repleto de possibilidades, e a única certeza que tinham era que seriam capazes de enfrentar qualquer tempestade juntos quando o momento chegasse. E com esse pensamento, a vida deles os chamava para novas aventuras e desafios. Uau! Que jornada incrível! Mas, e você? Quer se manter por dentro de tudo que vem por aí? Então, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar criando conteúdo incrível. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, pois queremos saber a sua opinião. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.